Bom dia, pessoal, como vocês estão? Bom, continuando no nosso conteúdo, vimos lá o que era referencial, inércia, velocidade, né? Ou seja, o mesmo conceito, e começamos a ver o lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, eu vou lançar o meu objeto com ângulo. A vantagem de eu fazer isso é que eu tenho três equações para analisar, e eu só vou utilizar as três. Olha que coisa boa. Então, a gente chegou a fazer um exercício, chegamos a fazer outro exercício, né? E ficaram aí dois deveres para casa. Então vamos lá. Primeiro dever. A bala de um canhão com massa de 15 kg é lançada com velocidade de 1080 km por hora. Sabendo que o alcance horizontal máximo do projétil para o ângulo para o caso de um ângulo formado no canhão e horizontal ser de 15 graus será D. Então vamos lá. Como que eu vou achar esse cara? Ele pede para a gente determinar o alcance. Tudo bem? É o alcance que ele quer. Então eu vou olhar minhas equações e vou ver qual está relacionada ao alcance. É exatamente essa. Beleza. Quais são os dados que ele dá para a gente? Ele dá para a gente ali, ó, deixa eu anotar até aqui fora, a velocidade. Vou botar o V de velocidade. Lembra que a velocidade ela tem que ser medida em metros por segundo, tudo bem? Aqui está em quilômetros por hora. Então eu tenho que pegar esse cara e dividir por 3,6. Quando eu faço isso, eu tenho 300 metros por segundo. O ângulo, nosso ângulo θ, deixa eu ver aqui a letra, é 15 graus. Então vamos lá, é só pegar o meu valor e substituir. E eu sei que a gravidade é 10, né? Vou botar aqui G igual a 10. Então vamos lá, alcance é igual a velocidade ao quadrado, 300 ao quadrado, duas vezes o ângulo. Meu ângulo é 15, né? Então vai ser 2 vezes 15. Gravidade 10. Então 300 vezes 300, 300 ao quadrado, vai dar 9, 1, 2, 3, 4. 2 vezes 30, 60. Desculpa. 2 vezes 15 vai dar 30. Qual é o seno de 30? Já posso até aproveitar e ver que esse cara aqui ó, tem um zero e um zero aqui. Ó. Posso cortar. Então vai ficar assim. Eu tiro um zero. Seno de 30 eu tenho que vir na minha tabela e ver quem é o seno de 30. Olhando aqui, ó, seno de 30 é meio. Eu vou botar a tabela aqui ó, atrás da minha câmera, porque a gente não vai usar, né? A gente já identificou quem é. Então ele vai valer meio, ou seja, 1 dividido por 2. Beleza. 900 dividido por 2 vai dar quanto? 4.500. Mais 4.500 o quê? Metros, né? A gente não dividiu e não encontrou essa velocidade em metros por segundo. Então significa que a gente vai encontrar esse cara em metros. Ou se quiser botar 4,5 quilômetros. Tudo bem, gente? Então nossa resposta é 4,5 quilômetros. Vamos para o próximo. Marque a alternativa incorreta. Então, beleza, que é a alternativa incorreta. O ângulo que fornece o maior alcance possível é o de 45 graus. Verdade? Só a gente ver aqui, ó. Ó, altura máxima. Cadê? Aqui, ó. Ângulo de 45, maior alcance. Verdade, né? Então tá certo. Ao chegar na altura máxima, o componente da velocidade vertical é o componente vertical da velocidade do móvel é nulo. Sim, porque quando ele chega no ponto mais alto, ó, a velocidade ele é zero. Ó. Ele não sobe mais, ele vai só para frente. Né? Ele vai só para frente. Então,
O componente horizontal da velocidade mantém-se inalterado, uma vez que no eixo x o movimento é classificado como retilíneo uniforme. Verdade, né? A gente não viu isso? Eu acho que ficou em algum lugar. Ó. Não. Tanto que a gente vê aqui. Não, não tem. Mas eu boto aqui, não tem problema nenhum não. Ó, eixo x a gente tem um movimento uniforme. E eixo y a gente tem um movimento uniformemente variado. Então tá certo. A componente vertical da velocidade diminui desde o solo até se tornar nula na altura máxima, o que classifica o movimento como sendo acelerado. Sim, é um movimento acelerado. Vamos ler o outro aqui. O componente horizontal da velocidade pode ser determinado pelo produto da velocidade do objeto com o cosseno do ângulo do qual o corpo abandona o corpo. Então ele está falando que a velocidade em x é a velocidade vezes o cosseno. Isso a gente tem aqui, ó. Vx, ó, v vezes cosseno. Então, a resposta certa, ou melhor, a resposta errada é essa aqui, ó. Porque, por que, ele não é um movimento acelerado? Porque ele está diminuindo a velocidade, ó. Velocidade diminui, né? Eu só queria ver se era realmente essa questão. Então, ó, velocidade diminui, movimento é desacelerado. Tudo bem? Ele está desacelerando. Então essa seria a resposta. Certo? Então a gente terminou desacelerado. Então a gente terminou o conteúdo do primeiro bimestre e a gente vai começar a dar conteúdo para o nosso segundo bimestre. Nosso segundo bimestre, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse é o conteúdo do primeiro bimestre que a gente já fechou. Então, movimento relativo, toda a parte de movimento, heliocêntrico, geocêntrico, já vimos. E aí a gente entra na parte do segundo bimestre, né, que estaria mais ou menos terminando agora, né, iniciando aí no finalzinho de abril. Então a gente tem ali, ó, vamos ver a parte de conceitos de vetores, forças, princípio da ação e reação, leis de Newton, ou seja, parte de dinâmica. Então, vamos entender aqui como funciona. Então, o primeiro passo aqui, ó, temos o segundo bimestre. Então, primeiro passo, quando a gente analisa a física, né, a física ela é dotada de grandezas. O que são grandezas físicas? Grandezas físicas são unidades de medida, ou seja, formas de medir as coisas. Então, por exemplo, a distância ela é medida em metros, né? O tempo é medido em segundos. A temperatura é medida em uma escala que a gente chama de escala Kelvin. Então, o que acontece? As grandezas físicas são formas de eu realizar essas medidas. Como eu vou realizar isso? Ou seja, meus parâmetros para poder realizar todas essas medidas. Só que o que acontece? Essas medidas elas podem ter alguns parâmetros, ou seja, pode ter algumas mudanças. Ou melhor, elas podem ser classificadas em duas propriedades. As grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, o que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é uma grandeza que não precisa de um referencial para existir. O que eu quero dizer com isso? Independente de aonde eu esteja, essa garrafinha de água ela vai ter sempre a mesma massa. Então a massa é uma grandeza escalar.
o tempo é uma grandeza escalar. Ou seja, o meu relógio vai medir o tempo independente da posição em que ele esteja. Né? Meu celular ele pode estar de cabeça para baixo ou não. Ele vai sempre medir o tempo da mesma forma. A energia ela vai fazer a mesma coisa, né? Entre outras aí. Temperatura também, deixa eu botar aqui temperatura. Entre outros. E o que é uma grandeza vetorial? É uma medida que depende de um referencial. Ou seja, o oposto. E aonde isso se aplica? Isso se aplica, por exemplo, na distância. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, abrir uma nova loja de açaí que fica a 50 metros do colégio. Tá, mas 50 metros onde? Descendo a rua, subindo a rua. Você vira à direita no colégio, vira à esquerda, depois do quebra-mola, antes da ponte, depois da ponte. Repare que 50 metros é muito vago. Né? Eu preciso de uma informação maior do que apenas 50 metros. Então, a grandeza vetorial ela precisa de um plus, um mais. Né? Então, como exemplo, a gente viu ali a distância, a velocidade, ou seja, se ele está subindo, a velocidade é para um lado, se está descendo, a velocidade para outro. Né? Não adianta você falar assim, andei de carro ontem a 80 km por hora. Tá, mas eu andei para onde? Né? Andei em direção a Cordeiro, andei em direção a Friburgo. Né? Para onde que eu andei? Duas barras? Ou seja, eu preciso de uma informação a mais para poder dizer. Então, a distância, a velocidade, a força, né? Ou seja, são todas a aceleração, são todas grandezas vetoriais, ou seja, eu preciso de um vetor para me dizer para onde ela está indo. Uma força, por exemplo. Uma coisa vai ser se eu empurrar, se eu pegar essa garrafinha e empurrá-la para cima, a garrafa sobe. Se eu empurro ela para o lado, a garrafa vai para o lado. Se eu empurro ela para o outro, a garrafa vai para o outro lado. E por aí vai. Então eu preciso de uma referência. E aí, para eu ter essa referência, eu preciso de um vetor. E o que é um vetor? Um vetor ele vai ser isso aqui. Ó. Um vetor ele vai ser uma propriedade física, propriedade matemática, digamos assim, né? Se a gente quiser chamar, em que ele apresenta três parâmetros. Ele apresenta uma intensidade, uma direção e o sentido. O que é uma intensidade, uma direção e o sentido? O que é uma direção? Uma direção seria uma linha. Então, por exemplo, eu tenho uma linha que está passando por aqui. Ó. Então, exemplo de direção, eu posso dizer que, por exemplo, pode ser uma linha norte-sul. Ou seja, se eu pegar ali um caminho, né, que é uma estrela, norte e sul é uma linha. Qual é o sentido? O sentido ele vai ser se eu estou indo ou voltando nessa linha. Então, no nosso caso, eu estaria, por exemplo, indo para o norte. E o que é intensidade ou módulo? Seria o valor. Então, no nosso caso, seria, digamos, a 20 km por hora. Então, eu estou indo em direção ao norte a 20 km por hora. Ou seja, o tamanho dessa seta. Isso seria um vetor. Então, o vetor ele é representado por uma seta, pode ser representado por uma seta, e ele vai ser representado por uma letra com um tracinho em cima. Então, sempre que eu tiver um traço em cima, eu vou considerar que esse cara é um vetor. Tudo bem? E aí, como que eu faço a soma ou subtração desses vetores? Então, bem simples. Ó. O vetor ele tem uma propriedade que permite ele com que ele possa ser transladado. Ou seja, o que é transladado? Significa que eu posso redesenhar o vetor significa que eu posso redesenhar o vetor em outra posição. Então imagine o seguinte caso aqui, ó. Eu tenho um vetor, eu quero fazer o vetor, a soma dos vetores A mais B. Então pensa
que o vetor é uma corrida ao tesouro. Pensa lá, para o pirata poder chegar no tesouro, ele segue uma regra. Ah, 2 passos para frente, depois de 2 passos para frente você vira para a esquerda, dá mais 5 passos, depois vira para a direita, dá mais 8 e por aí vai. Então o vetor é isso. Ou seja, eu pego aqui, ó, e vou andar nessa direção, e pego o meu vetor B e vou andar nessa. Qual é a soma do meu vetor A mais o meu vetor B? É como se eu saísse de uma posição e eu vou seguir. Eu vou fazer o caminho A, depois eu vou fazer o caminho B. Então a soma do meu vetor é como se eu pegasse o caminho em linha reta. Ou seja, depois que eu fui lá, segui o passo a passo lá do tesouro. Depois que eu peguei o meu tesouro, eu não preciso mais voltar seguindo os mesmos passos. Eu posso seguir em linha reta, eu posso voltar o meu caminho em linha reta. É exatamente isso. Então, o meu vetor C, ele nada mais é do que a soma do vetor A mais o vetor B, ou seja, eu somei um com o outro. E qual é a subtração desse cara? A subtração é o contrário, ou seja, meu vetor, eu posso ter um vetor negativo. O que é um vetor negativo? Se eu tenho o meu vetor A, que ele está indo, o meu vetor negativo, ele está voltando. Então, o sentido é contrário. Ou seja, o sentido é contrário. Então, se eu tenho o meu vetor A menos B, é como se eu fizesse A mais o meu vetor menos B. Ou seja, eu peguei o meu vetor A, vim para cá. Para onde é o meu vetor menos B? Se o vetor B é para a direita, meu vetor menos B é para a esquerda. Então, para a esquerda, então eu fui e voltei. Então, na moral da história, o que eu fiz? Eu saí desse ponto, eu saí desse pontinho e eu cheguei a esse ponto. Vê se não é a mesma coisa. Tanto faz se eu saio daqui e venho para cá, ou se eu faço esse caminho. Ó, eu vou e volto. Isso é a soma de vetores. A mesma coisa acontece quando eu tenho vários vetores. Então dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho o vetor A mais B mais C mais D. Ou seja, eu tenho aquele caminho lá do Piratas, né, do Tesouro. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ali. Então eu vou fazer aqui o meu vetor. Deixa eu pegar e diminuir um pouquinho o volume. Pronto. Acho que agora está melhor. Então eu vou fazer o meu vetor A mais B mais C mais D. Ou seja, segui o caminho A, depois segui o caminho B, né? Que é o vermelho aqui, ó. Segui o caminho D, segui o caminho C e D. Então, na moral da história, eu vim para esse. Faz diferença eu seguir o caminho contrário? Não, ambos vão dar no mesmo. Ou seja, eu posso fazer D mais C mais B igual a E também. Vai dar no mesmo. Tudo bem? Então, a soma de vetores é assim. Repara como é fácil. E acontece que eu posso simplificar esse cara e imaginar ele como coordenadas cartesianas. Então pensa aqui no seguinte caso. Eu tenho o meu vetor é representado por uma posição em x e uma posição em y. Então o que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho o meu vetor A. Meu vetor A, ele é o quê? Ele é exatamente 2 quadrados para a direita, 2 quadrados para cima. Esse é o meu vetor A. Ó, 2 quadrados para a direita e 2 quadrados para cima. Isso é o meu vetor A. Então eu posso dizer que o meu vetor é um 2, 2. Meu vetor B são 3 quadrados para a direita, ou seja, 3 na posição x, e 0 na posição y. Meu vetor C é 3 menos 1. Ou seja, eu ando 3 quadrados para a direita e 1 para baixo. Acontece que eu posso fazer aquelas operações matemáticas da mesma forma. Então, digamos que eu tenho um vetor D, que ele vai ser a soma desses vetores A mais B. Como que eu faria essa soma? Então eu faria o seguinte, ó, meu vetor A, ele é um vetor 2 mais 2, né? Vetor 2, 2 no caso. E quem é o meu vetor B? Meu vetor B é o vetor 3 e 0. Então, para eu somar esse vetor, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar x com x, y com y, ou seja, 2 mais 3, 2 mais 0. Então eu estou somando x com x
Y com Y. Então deixa eu só verificar aqui, ó, para vocês entenderem. Ó. Esse vermelho é esse vermelho. Esse roxo é esse roxo. Então estou somando x com x e y com y. Ó. Vou até pintar aqui, que é mais fácil. Então agora eu vou dizer que o meu vetor 2 mais 3 dá quanto? Dá 5, né? 2 mais 0, 2. Então o meu vetor D ele vai ser literalmente 5 mais 2. Será que isso é verdade? Vamos verificar? Então, ó, vou colocar aqui, ó, meu vetor D aqui, ó. Posso transladar meu vetor, lembre-se disso, né? E meu vetor, eu já tenho um vetor D, ó, agora que eu acabei de analisar. Então deixa eu transformar esse cara para um vetor E, só para não confundir. E a gente tenta achar esse vetor. Então vamos lá. Como que vai ser esse vetor E? Então vou jogar esse vetor D aqui para trás da câmera, que vocês vão ver. Exatamente para a gente ganhar espaço. Então meu vetor A, ele vai ser esse cara. O meu vetor B, ele vai ser esse cara. Então meu vetor E, ele vai ser o seguinte, ó, saí dessa posição e andei até essa posição aqui, ó. Vou botar de um laranja. Então meu vetor E, vamos contar aqui comigo. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5 quadrados para a direita, tá bom? Então aqui é 5. E 1, 2 quadrados para cima. Então eu vou ter aquele um vetor 5, 2. Perceberam como é simples? Então eu vou botar um exercício exatamente como esse para poder identificar, né, os vetores e para poder fazer essas operações de soma, subtração. Por hoje é só, tudo bem? Bem simplesinho. Só para a gente começar bem direto. Certo, gente? Então a gente termina por aqui. Até a próxima aula.